Eu gostaria de contar duas histórias hoje. A primeira história, ela aconteceu há 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui em São José dos Campos. Num sábado, eu e mais um grupo de irmãos fomos até um outro bairro aqui de São José para poder esperar o micro-ônibus para irmos a São Paulo e acontecer um evento da igreja que eu faço, que eu frequento até hoje. Esses irmãos eram dessa igreja, são dessa igreja, e fomos até um outro bairro aqui para esperar o micro-ônibus que iria nos levar até São Paulo para esse evento. Enquanto o micro-ônibus não chegava, a gente ficou conversando, né? Eu tinha acabado de chegar, tanto na cidade quanto na igreja. Ainda estava conhecendo algumas pessoas, vim de uma igreja pentecostal. E nesse meio tempo apareceu um morador de rua. Esse morador de rua, ele parou onde nós estávamos, que era uma igreja, e ele fez um pedido. O interessante é que o pedido dele não foi comida, não foi dinheiro, não foi bebida, nada disso. O que ele pediu foi atenção. Eu me lembro como se fosse ontem, ele parou e falou pra gente assim: com licença, será que vocês poderiam me dar um pouco de atenção? Sabe o que nós, ali naquele momento, jovens, adultos, não vou citar o nome da igreja, tá? Porque eu sei que alguns religiosos vão ficar defendendo placa, né? Mas sabe o que nós, protestantes, né, que adoramos caluniar e meter o pau em outras igrejas, metemos o pau em igrejas pentecostais, neopentecostais, católica. Sabe o que nós, reformados, né, calvinistas, sabe o que nós fizemos quando esse morador de rua ele pediu atenção? Não fizemos nada. Ignoramos. Que é o que gostamos de fazer, na verdade. Se não faz parte do nosso meio, não serve pra gente. Ignoramos. E ele ficou aguardando mais uns 30 segundos, viu que ninguém falou nada com ele. Ele simplesmente disse: "Me desculpe", e foi embora. Foi isso que nós fizemos. Tratamos um morador de rua como se fosse um pedaço de madeira, na verdade, sujo, jogado ali na calçada. Eu me pergunto, o que adianta ouvir tantos sermões, participar de estudos bíblicos, se na hora da prática somos hipócritas? Porque tanto eu quanto os que estavam ali, todos hipócritas. Porque na hora de demonstrar afeto, estender a mão ao morador de rua, é interessante que ele veio até a gente. A gente é tão sem vergonha que a gente não faz nem o que Cristo falou, nem o que Cristo fez, que foi ir atrás do pecador. Olha, Cristo mandou o pecador até a gente e a gente fez o quê? Nada. Tratou o pecador como lixo. Tantos estudos bíblicos para nada. Depois, esse ano, eu saindo de um supermercado aqui em São José, eu fui parado por um morador de rua que me pediu uma moeda. Eu não tinha muito, dei a moeda, só que o que me surpreendeu foi o que ele me disse. Ele falou o seguinte: eu falei para ele assim, olha, eu só tenho isso. Aí ele falou assim, não tem problema, só de você ter parado
e ter me dado atenção já valeu a pena. 2 histórias reais que eu gostaria muito que fossem apenas fictícias, mas infelizmente são reais, cada vez mais reais. O que os crentes de hoje não veem é que existe pessoas clamando por atenção. Elas querem alguém que as escute. Elas não têm ouvidos à disposição delas. Ela não tem um ouvido que fique à sua disposição. Ela quer apenas alguém que pare e as ouça. Só isso que elas querem. Elas sabem que nós não temos o poder para transformar a vida delas, mas talvez, pelo menos, já é uma ajuda se a gente parar para poder auxiliar e ouvir as histórias que elas têm para contar. Só que infelizmente hoje estamos preocupados com dinheiro, com status, com fama, com posições eclesiásticas, em manter o status. Não temos tempo para essas pessoas. Vemos nas igrejas oficiais da igreja cumprindo uma função que a Bíblia não manda, sendo porteiro, flanelinha, sendo fiscal, menos fazendo aquilo que era para fazer, que é visitar o órfão e a viúva. Para isso não tem tempo, não é verdade? Não sou contra ficar na portaria, que fique na portaria, que vigie carro, vigie estrela, vigie o que quiser. Mas como Jesus falou para os fariseus, ele falou o seguinte: vocês querem dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho? Dê um dízimo, só que não esqueça do mais importante. Vocês querem tomar ceia, vocês querem comer e beber, que é isso que era ceia na época, comida farta, vocês comam. Só que não esqueçam o mais importante. O mais importante não era o material. O mais importante era você considerar o outro superior a você. Você gastar um tempo com o próximo. Só que as pessoas hoje não querem gastar um tempo com o próximo. Não querem. Elas gastam aquele tempo, sabe, formal com o próximo, mas elas não dedicam a sua vida para o próximo. Então esse vídeo talvez seja só o primeiro. Talvez seja apenas o primeiro passo. Eu quero ainda falar muita coisa que está engasgado, e já que talvez algumas pessoas achem que eu não sou tão qualificado para poder falar, eu uso os meios que Deus deu para eu poder expor minha opinião e confrontar e dar minha cara a tapa nesse mundo onde aqueles que têm poder e status falam mais alto e têm a última palavra. Isso tem que mudar. Nós temos e devemos fazer o que Cristo falou e ensinou. Ele ensinou que o mais importante é colocar o próximo em primeiro lugar. E só assim podemos glorificar a Deus. Concluo aqui com uma besteira que um amigo meu, que foi meu pastor, falou. Ele falou o seguinte: a igreja não tem obrigação de fazer trabalho social. Quem tem obrigação de fazer trabalho social é o Estado. Se a igreja não tem essa obrigação, então todo o livro de Atos, capítulo do 1 até o 28, está errado. Porque quem eu via fazendo trabalho social pela leitura eram os apóstolos, era a igreja que fazia trabalho social, e não o governo. Quem tem que fazer trabalho social, quem tem que ir até o necessitado, o faminto, o órfão, a viúva, sou eu e é você. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja, não aquela feita de cimento, como dizem, que eu escuto quase toda semana, que é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós, os salvos, aqueles que foram alcançados pelo sangue de Cristo. Nós somos a casa e o templo, a morada do Espírito Santo. E já que somos, devemos sair e ajudar aquele que precisa. Então esse é um dos primeiros vídeos. Que Deus abençoe a todos.